Oi pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês a fazer essa xuxinha ou scrunch, né? Depende da região, o nome que fala. A receita é da Kelsey, né? Que é uma youtuber americana que posta receitas também de crochê, de tricô. Eu faço algumas coisas diferentes na questão de arremate e às vezes na contagem de ponto, mas a receita que eu aprendi é dela, né? Não sei se foi exatamente ela que criou. A gente vai fazer no veludo, que fica muito mais fofinho, bem macio, a xuxinha. E aí, por causa disso, vocês têm que ver a questão de quando, dependendo, a xuxinha pode ficar maior, né? Ó, dá pra ver a diferença dessa aqui, depende do tipo de veludo que você vai usar. E o tanto de pontos que você usa também, ela fica menorzinha, que nem é o caso dessa, ou maior, que é o caso dessa. Geralmente eu compro os kits na Shopee, porque às vezes eu recebo encomenda de xuxinha, mas às vezes eu mando de brinde. Então eu uso o resto de linha que eu tenho. Ou eu compro uma ou duas cores para fazer um pouco de xuxinha para ir mandando de brinde quando eu tenho compras a mais. E aí às vezes eu acho barato essa aqui, essa marca, né? Não é parceria, não é nada, nem propaganda, só tô mostrando. Que o Tex dela é de 588, mas essa aqui é uma mais fina, porque a outra que eu comprei era um pouco mais grossa. Mas ela ainda fica bem bonita. Eu fiz essa daqui, gostei bastante dessa cor do marrom, eu só não arrematei ainda, mas eu tinha feito essa para renovar meu estoque. Eu queria uma cor mais clara, mas como eu tava com essa aberta, aí eu vou mostrar nessa mesmo. Então, para começar, você vai precisar de uma xuxinha, né? Essa aqui é uma xuxinha normal. Eu peguei preta porque eu não tenho marrom, mas eu sempre tento pegar uma cor o mais aproximada possível da cor da lã que eu vou usar, para não ficar parecendo tanto. Geralmente essas daqui eu comprei um pacote de 300 xuxinhas que vieram várias cores. Ó, veio esses pacotinhos assim em dupla, aí veio várias cores, veio 300 xuxinhas. Acho que eu paguei uns 10 reais, 12 reais na Shopee. Então você encontra bem barato. É bom às vezes também para dar de lembrancinha. Às vezes você vai visitar alguém, não vê faz tempo, não vai comprar também um presentão. É uma boa lembrancinha, é muito rápido de fazer. Eu não sou das pessoas mais rápidas que faz crochê na vida, mas eu demoro então em torno de 15, 20 minutos para fazer uma se eu tô focada, mas geralmente eu faço vendo alguma coisa, então é bem facinho mesmo. Primeiro a gente vai começar, então, esticando a xuxinha, né? Essa aqui é uma que vem bem fechadinha, então eu estico ela bastante. A gente vai dar um nozinho, não precisa deixar uma ponta muito grande. A gente vai usar para arrematar depois, mas não precisa ser enorme também, ficar gastando fio com isso, né? Aperta bem, cuidado para não arrebentar. Eu costumo deixar 2 nozinhos. E aí, aqui vai depender de vocês. Se você quiser ir já arrematando esse fio aqui, pode. Na receita da Kelsey, ela até ensina a fazer assim mesmo. Eu prefiro não, porque depois as primeiras que eu fiz pra mim mesma. Então, conforme você vai usando, a ponta vai soltando e depois fica um fio solto. E eu não gosto, então eu deixo essa pontinha aqui pra mim arrematar depois com fio de sobra. Aí, agora, eu uso a agulha número 4, mas você pode usar dependendo da tensão do seu ponto, da agulha que você tem em casa e do tex da sua lã. A 4 pra mim, pra essa aqui tá bom, mas a 3,5 também funciona. 3, mas eu gosto da 4. Então, primeiro a gente vai fazer uma correntinha.
E aí, a gente vai fazer uma volta inteira da xuxinha de ponto baixo. Uma coisa que vocês têm que ficar atento. Não pode fazer ponto baixo demais, senão não forma as ondinhas direito, vai ficar sem espaço, aí fica feio. Mas também não pode fazer de menos. Eu costumo fazer, porque o meu ponto é um ponto pequeno e apertado, em torno de 40 a 45 pontos. Só que eu também não conto, eu vou fazendo. Aí eu vou fazendo aqui, ponto baixo por toda a volta. Vou fazer o meu aqui e eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, eu fiz aqui por toda a volta da minha xuxinha. Só que eu ainda não vou subir. O que que você vai fazer? Você puxa um pouquinho a lâmpada pra não soltar o seu ponto, né? E aí, você vai esticar a xuxinha como se você fosse prender o cabelo mesmo, do jeito que a gente estica. Por quê? O certo é ficar o menos aparente possível a xuxinha embaixo. Não vai dar pra ver muito bem porque é preta, mas ainda dá pra ver até que um pouquinho. Então, se ela estiver aparecendo muito, você vai ter que ir ajustando um pouquinho. Você vai dando uma empurradinha nos pontos, não muito também, pra ele não ficar muito apertado, ó, o espaço que já liberou. E aí, você termina de completar mais ponto baixo. Pra mim aqui tá bom já. Porque aí também, se você colocar muito ponto, a xuxinha também não vai abrir. Se você colocar pouco ponto, ela também não vai abrir. Aí, eu pelo menos, eu tenho cabelo cacheado, bastante cabelo, então eu preciso que a xuxinha abra bastante quando eu quero fazer coque, alguma coisa, um penteado pra ficar mais bonito. A minha pontinha ainda tá aqui. Aí, agora eu vou pegar aquele primeiro ponto que eu fiz e eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, aí agora a gente vai subir 3 correntinhas. E a gente vai fazer um ponto alto duplo. Pra quem não conhece o ponto alto duplo, você tem a laçada que já tá na sua agulha, né? A alcinha. Você vai laçar a agulha uma vez, 2 vezes. Você vai ficar, então, com 3 voltinhas na sua agulha. A gente vai lá no primeiro ponto que a gente fez o baixíssimo mesmo. E a gente vai fazer o ponto alto duplo. Então, aí você insere no mesmo ponto onde você fez o baixíssimo, você vai laçar a linha, você vai tirar 2 alcinhas, vai continuar com 3, laça mais 2, fica com 2 e laça mais 2. De novo, laça 2 vezes na agulha, fica com 3 voltinhas, vai no mesmo ponto onde a gente já fez as correntinhas e o primeiro ponto, laça a linha, tira 2 e tira 2. Então, a gente ficou aqui com 3 pontos, porque aquelas primeiras 3 correntinhas equivalem a um ponto alto. E aí, agora, a gente vai fazer 3 pontos altos duplos para cada ponto baixo que a gente fez de base. Então, vamos lá de novo. 2. Aí, aqui é onde vocês vão ter cuidado. As primeiras xuxinhas, faz com mais calma, porque você, às vezes, a lã felpuda, de veludo, dependendo da cor, ela é bem difícil de ver. A cor branca é bem complicadinha de ver, às vezes. No escuro é mais difícil, tem que ter uma iluminação boa. E prática só. Depois você consegue pegar o jeito e ver bem melhor. Mas no comecinho é bem difícil de você diferenciar. Então, às vezes, se você pular ponto, ele não vai fazer essas curvinhas que a gente vê, que é o charme da xuxinha, né? Então, aqui a gente laça 2 vezes,
acha aqui o próximo ponto, que é esse aqui. Laça a linha, tira dois e tira dois. Mais uma vez, no mesmo ponto, insere a agulha, tira a linha, tira dois, tira dois, tira dois. Mais um ponto. Insere a agulha, tira a linha, tira dois e tira dois. Então, aqui tem 3 pontos nesse ponto e 3 pontos nesse ponto. Então, cada ponto de base vão ser 3 pontos altos duplos. Aí, por enquanto, ele ainda não vai formar curvinha. Conforme você for avançando, aí você vai começar a perceber o desenho. Outra coisa também que eu dou como dica. Eu não sei, geralmente eu não acho essas linhas de veludo em armarinho, dependendo da cidade onde você tá. E elas costumam ser um pouco mais caras também. A da Círculo costuma ser um pouquinho mais cara e às vezes não compensa, porque um novelo de 100 gramas, dependendo do ponto, geralmente dá pra fazer entre 4 e 5 xuxinhas. Às vezes dá pra fazer mais se você fizer com menos pontos. Eu gosto dela bem frufru mesmo, eu acho que fica mais bonita. Não que eu não goste de fazer assim, mas essas assim menorzinha que fica... eu acho que fica bem bonitinha pra criança, às vezes pra fazer um penteado, mas eu gosto de fazer as duas, bem frufru e assim, vai depender muito da linha que tem. Aí uma dica que eu dou é, se você não conseguir achar a veludo ou não tiver condições de comprar, a lã pelúcia da Círculo também é uma super opção que dá pra fazer, fica muito bonito. Eu não tenho nenhuma que eu fiz com ela aqui comigo agora, mas eu fiz principalmente a branca, que é mais barato, né? Mais fácil de encontrar às vezes. E eu fiz para uma colega que encomendou para fazer o dia do cabelo maluco de nuvem da filha, ficou uma graça. E ela fica num tamanho bom. Ela fica mais ou menos do tamanho dessa aqui, só que eu fiz bem mais cheinha, então ela ficou com um volume muito legal. E uma opção também, se você tiver com uma linha mais fina, é você fazer uma outra camada aqui em cima, que é como a gente faz também a troca de cor, que a gente faz a xuxinha de 2 cores. Eu vou pôr algumas fotos por aqui em algum lugar na descrição não, aqui no vídeo, para vocês terem uma ideia. Aí você pode fazer da mesma cor para dar um pouco mais de altura e volume se a sua linha for mais fina ou se o seu ponto for muito apertado e ela ficar baixinho. Porque às vezes mesmo o ponto alto duplo fica mais baixo mesmo. Mas também vai depender da grossura da lã que você tá usando. Eu vou fazer a minha aqui e aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, voltei pra mostrar. Eu tô um pouquinho mais... um pouquinho antes da metade já. Pra vocês verem como tá ficando, ó. E não estranharem que ela parece que não tá formando a curvinha, mas é porque ainda tá muito no começo, ainda falta muitos pontos, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui, aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Voltei, ó, eu fiz aqui até o final, eu ainda não arrematei. Ela ficou com bastante frufru até, ficou maior do que eu esperava, porque esse tex é um pouco mais fino do que o que eu costumo usar. Geralmente eu pego alguns 600 e pouco, mas eu não me atentei em comprar mais fino. Mas eu tenho gostado bastante, tem rendido bastante. Então, aqui, para fechar, o que que a gente vai fazer? A gente vai procurar naquela primeira carreirinha que a gente fez, que foi 3 correntinhas, e a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui, vai depender do gosto de quem for, né? Eu, geralmente, não gosto, dependendo, de fazer na terceira correntinha. Vai depender muito de como o meu ponto ficou. Você pode tanto pegar no meio da correntinha, pegar uma alça só assim, ou pegar a correntinha inteira. Então, aqui vai depender de você mesmo.
Pra essa aqui, eu vou pegar só metade da correntinha. O bom da lã veluda é que ela esconde muito bem, né? O ponto. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Com aqui, assim. Aí, uma dica que eu dou agora. Aqui não economiza muito na linha. Eu costumo cortar uma pontinha pequena pra tudo, porque eu não gosto de desperdiçar linha com arremate. Eu vejo que as pessoas deixam uma linha muito grande e às vezes sem necessidade, você perde muita coisa depois. Então, eu costumo deixar um tamanho bom, mas também nada exagerado. Só que aqui eu fui testando bastante pra, que nem eu falei, eu não gosto que fique soltando depois conforme eu uso, né, da Xuxinha. Até porque, para os clientes, quem vende assim muito, depois os clientes voltarem, né, para pedir mais. Mas aqui eu deixo pelo menos uns 5, 6 centímetros de linha para costurar. Um tamanho assim, tá bom. Então, aqui a gente puxa. Aí, aqui, depois você arruma. Aqui eu acho que eu poderia até... Depois ele vai formar as ondinhas. Aqui é porque tá esticado ainda que a gente não arrematou. Mas aqui eu acho que desse lado eu podia ter colocado uns 4, 5 pontinhos a mais. Pra ele ficar um pouco mais frio que nem aqui. Mas depois ele vai formar, porque ainda tá esticado de eu tá mexendo. Ele já começou a formar umas ondinhas a mais, tá vendo? Aí aqui o que que você vai fazer? Você vai pegar a ponta, esse aqui é o lado avesso, aqui é a frente, o lado que a gente tava fazendo. Pode fazer isso tanto com agulha, você não precisa ter uma agulha de tapeceiro pra isso, mas eu geralmente prefiro agulha de tapeceiro. Aí aqui, deixa eu pegar uma. Eu vou usar essas de plástico mesmo, que é a que eu tenho, que cabe essa lã. Ó, aí aqui foi onde a gente fez o ponto baixíssimo. Aqui nesse outro ponto, a gente vai passar pelo meio. Trazer a linha pra cá, assim. Ó, fica bem perceptível. Aí aqui você vai começar a esconder, não tem segredo. Você só vai passando, sem apertar, que é pra ela não tracionar. Vai passando pelos pontinhos aqui até descer ela lá pra baixo. E é aqui que eu geralmente faço diferente da Kelsey, né? Porque ela só passa a linha em volta e depois corta. Mas eu acho que assim fica muito frouxo. Dependendo do uso que as pessoas têm, ela vai soltar bastante. Então, eu testei esse método e senti que fica muito mais seguro. Aí, aqui, ó, eu vou passar até ela chegar no outro fiozinho que a gente deixou lá no começo. Ó, aí, aqui, eu vou dar um nozinho. E esse primeiro nó, eu vou tentar apertar bastante, mas sem repuxar. Ó, não repuxou e eu deixei bem apertadinho. Aí, aqui, eu vou dar um pininho de cola de silicone. Se você tiver uma cola que seja bem mais líquida, que não fique tão aparente, melhor. Essa que eu tô usando, ela é bem boa, só que ela é muito grossa. Então, eu tento usar ela, tipo, o mínimo possível, pra não ficar duro e nem manchando tanto. Agora, também, outra dica, se você manchar algum trabalho, fica aquele resquício de cola, se tiver molinho ainda, passa um cotonete com acetona pra tirar, ou compra removedor. Tem um removedor que é próprio pra silicone. E aí você consegue tirar. Aí aqui, na onde eu passei cola, eu vou dar outro nozinho. Aí agora, eu vou passar... Ó, tá vendo que não sei se vai dar pra ver, ficou bem pouquinho dessa vez. Deixa secar bem, ó, porque se você aperta, ele faz aqueles filetezinhos, sabe?
E aí, ó, tá vendo que fica manchadinho? Depois disso aqui eu limpo, tá? Até pra não ficar uma crosta dura e a pessoa não ficar sentindo. Aí agora eu vou esconder normal. Vou passar ela entre os outros pontos. Sempre na parte de trás, olha quando estiver passando pra ver se a agulha não tá passando pela frente. E aí a gente vai fazer aquele escondidinho de sempre, que é pra ficar mais segura. Na receita da Kelsey ela não faz isso, mas eu também eu vejo que isso tem mais nas receitas brasileiras do que qualquer coisa, eu não vejo tanto na gringa, que é fazer o nozinho no ponto, né? Que a gente passa, deixa uma pontinha e aí passa por dentro. Aí eu só não aperto tanto, eu tento sempre fazer ele em diagonal pra ele parecer o desenho de um ponto. Mas geralmente no veludo ele fica muito escondido, eu gosto bastante por isso. Não fica aparentando tanto. Ó, aí eu vou ir passando aqui. Geralmente eu faço aquela correntinha de prender mais umas 2 vezes, dependendo, né, do trabalho. E eu vou fazer isso com esse lado aqui também. Eu vou passar aqui, aí eu já volto pra dar o arremate final. Ó, eu fiz mais 3 argolinhas daquela, né, que ela a laçadinha num ponto e amarrar e passa reto no outro. Aí aqui eu vou fazer minha última, que eu já senti que ficou bem seguro. Então aqui eu vou puxar a última vez, lembrando de não puxar com força, que é pra não repuxar o trabalho. Aí eu não vou descer aqui pra onde a gente geralmente coloca a mão. Aqui eu vou pegar de novo a minha cola. Lembre que isso aqui é opcional. Se você sentir que ficou seguro só com essas passagens e essa correntinha, não precisa desse passo. Mas eu prefiro, só por garantia. Eu dou um pinguinho aqui. E aí eu seguro a ponta aqui. Eu tento depois só apertar no começo, porque eu não gosto de manchar. E aí eu deixo secar. Lembrando que essa cola geralmente tem que esperar 30 segundos pra ela endurecer um pouquinho e secar. Mas aí aqui, ó, agora que eu já vi que a pontinha grudou, ela já tá até durinha, aí eu vou cortar a pontinha e eu vou empurrar ela lá pra dentro junto com a cola e vou segurar. Eu só usei um pouquinho, então dá pra sentir um durozinho aqui, durozinho? Durozinho, vou falar assim. Um negócio duro aqui, mas é tão pequenininho, porque eu usei bem pouquinha cola, que parece simplesmente que é da lã. Se você passar a mão assim, você não sente, você tem que estar caçando pra achar. Por isso que eu não gosto de colocar aqui, além de atrapalhar a abertura da xuxinha, a pessoa vai sentir, né, assim que colocar a mão, um negócio duro. Então, eu prefiro fazer aqui. Aí, faz a mesma coisa do outro lado. E aí, vai estar pronta a xuxinha. Eu vou fazer aqui esse outra pontinha e eu já volto. Ó, voltei. Ficou assim a nossa xuxinha. Que nem eu falei, esse lado aqui, ele vai formar depois, ele fica meio esticadinho, porque foi o lado que a gente fechou. Mas aqui eu também podia ter colocado mais ponto. Eu acho que eu coloquei mais ponto aqui do que ponto aqui, porque aqui, ó, formou a ondinha. Mas isso aqui, gente, é só porque eu tava gravando mesmo, não tava contando, né? Mas deu pra entender, né? Aqui vai depender muito da questão do ponto, o tamanho da xuxinha, que tipo de lã você tá usando. Mas é uma coisa muito imperceptível, até porque depois, conforme ela ficar guardada, eu geralmente deixo num potinho assim, ó. E aí ele vai memorizar aqui, porque ele vai formar, só não vai ficar tão grande que nem esse lado aqui. Mas tudo bem, porque essa aqui eu só tava fazendo pra teste mesmo, porque essa não é a lã que eu uso. E aí essa aqui provavelmente eu vou ficar pra mim, ou dar pra minha irmã ou pra minha mãe. Que nem eu falei, deixa eu ver se... Ah, a câmera tá focando? Também aqui é uma coisa que dá pra brincar muito, dá pra fazer por dentro de uma cor, com aqui
outra cor, uma beirada de outra cor. Aí varia um pouquinho a receita, mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que fica muito bonito. Eu amei essa cor, esse marrom. Acho que fica muito discreto. Parece até veludo de verdade, né? Aquelas xuxinhas de veludo é muito bonita. E é uma coisa que dá pra brincar, uma lembrança, é uma boa lembrancinha, um bom brinde. Às vezes dá pra fazer com um pouquinho de sobra de lã, dá pra fazer. Não que não dê pra fazer esse modelo com outro tipo de linha, só que eu acho que o veludo é um charme a mais. Pra mim fica mais bonito. Se vocês quiserem a receita das duplas, né? De fazer de 2 cores, de 3 cores. Deixa nos comentários, se inscreve no canal para mais dicas, eu tô só começando. E aí é isso. Qualquer coisa, tamo aí. Até a próxima, gente.